No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um conhecimento que facilitou muito a minha evolução e a minha compreensão de como viver melhor nessa existência. Se você não me conhece, muito prazer, o meu nome é Ingrid, eu sou formada em psicologia, mas aqui eu sou professora de expansão de consciência e criadora de conteúdo. Quero começar esse vídeo abrindo a ideia sobre o que é o conhecimento. Eu acho importante a gente entender que o conhecimento é diferente de informação. A gente tem tanta informação hoje, né? Só é importante o conhecimento que nos torna melhores. E eu considero conhecimento é aquele que realmente faz um impacto dentro de você e que, na verdade, muitas vezes esse conhecimento já estava aí dentro e você sentiu uma ressonância com aquilo. É como se você acessasse uma memória, porque, gente, tudo que a gente precisa já existe no mundo e dentro de nós desde sempre. Tudo isso que a gente está estudando hoje em dia são conhecimentos antigos, muita sabedoria ancestral que a gente acha que é coisa nova, mas não é. Então é como se a gente estivesse realmente acessando as nossas memórias e aquilo realmente vira um conhecimento interno, porque você relembrou. Já a informação é aquela coisa que a gente está recebendo o dia inteiro, mas nem tudo faz muita diferença na nossa vida. São coisas mais práticas do dia a dia e não aquele conteúdo realmente transformador que vai te levar para um outro patamar. Então, na escola, por exemplo, você recebeu muita informação, mas o que realmente ficou na tua vida? O que realmente ficou com você? E até o Einstein mesmo tem uma frase que diz: a educação é o que resta depois de esquecermos tudo o que aprendemos na escola. A verdade é que existem muitas coisas tão necessárias para nossa vida que a gente não aprende na escola. A gente aprende com a vida, por isso é tão necessária a experiência. Não adianta você ficar só na teoria, é necessário vivência, experiência, até o autoconhecimento. Você não vai tirar o seu autoconhecimento da sua própria cabeça, pensando sobre você, mas de acordo com as suas vivências, como é que você vai se sentindo naquela experiência, tudo que você vai aprendendo ao longo do caminho. E isso vai trazendo também o autoconhecimento. Essas 10 leis que eu quero falar aqui hoje, 10 regras, digamos assim, é uma mistura que eu fiz de um livro que se chama Se a Vida Fosse um Jogo e também canalizações mediúnicas de uma médium super famosa chamada Dolores Cannon. E eu condensei essas duas coisas porque foram coisas que pra mim fizeram sentido, aquela coisa que eu falei do conhecimento, como se pra mim eu acessasse minha memória interna de ter falado, não, é isso que eu sinto. E eu acredito que muitos de vocês vão concordar comigo, até porque eles estão falando a mesma língua. Primeira regra é: você é um ser espiritual de outra dimensão vivendo aqui na Terra, na nossa famosa 3D. Isso aqui é uma escola de evolução. Existe algo que faça mais sentido que isso? Se a gente está vendo por toda a nossa vida, toda a nossa história, as pessoas passando problemas, e dependendo do seu grau de maturidade, você aprende e dá saltos evolutivos depois desses desafios, desses problemas, melhorando cada vez mais você e a sua vida. Assim, é algo que a vivência pode trazer e confirmar que a gente está aqui para evoluir. Porque quanto mais a gente evolui, melhor a nossa vida. Então isso mostra uma certa lógica, que é até observável. E se você for pesquisar sobre o mundo espiritual, sobre pessoas que fazem projeção astral, entender que a espiritualidade não é religião, mas sim a nossa verdade, muitos relatos de pessoas tendo experiências de quase morte, se você for se aprofundar um pouco nisso, você vai confirmar cada vez mais essa primeira regra. A segunda regra, também muito óbvia, é que você vai receber um corpo para ter essa experiência aqui na Terra. E só de você receber esse corpo, você já vai evoluir muita coisa, porque você vai ter que aceitar e aprender as regras desse corpo. Se você não entender como que esse corpo funciona, vai ser muito mais difícil a sua vivência aqui nessa dimensão. Então ele precisa de um certo cuidado, porque através dele é que você vai se entender, se expressar, enfim, tudo, né? Sentir, entender o que ele quer transmitir para você. Então, a gente precisa entender como que esse avatar funciona para a gente ter uma melhor experiência aqui na nossa escola. Terceira regra, e bem polêmica: você nasceu na família mais apropriada para a sua evolução. Essa eu sei que, gente, é difícil porque existem famílias aí muito complicadas, né? Muito tóxicas, que fazem até abuso, enfim, que tem violência.
mas de alguma forma, né? Como existe a frase, do lixão nasce flor, de alguma forma você vai conseguir sair desse breu, dessa escuridão, dessa dor com uma maior iluminação, né? Às vezes pode demorar, às vezes mais de uma vida, não sei, para você curar as suas dores. A gente pode ver o exemplo de Jesus, e eu acho que ele quis deixar esse exemplo aqui, né? Ele que é um espírito da 9ª dimensão, como dizem muitos médiuns, ele é muito evoluído, então, mesmo sendo crucificado, mesmo apanhando, ele falava o quê? Pai, perdoai-vos, pois não sabem o que fazem, né? E virava a outra face. A gente está muito longe, a gente tá no bateu, levou, mas eu acredito que a gente está aqui para entender os ensinamentos que Jesus quis deixar aqui na Terra, de realmente perdoar, de realmente entender que quem te fere é uma pessoa ferida, e assim você consegue perdoar, se curar e, enfim, dar saltos evolutivos aí na sua existência. Quarta regra é que não existem erros, e sim aprendizados e lições. Não adianta você ficar se culpando aí pro resto da sua vida. Você tem que tirar o suco da sua experiência. O que que eu aprendi com aquilo? O que que eu não sabia antes, mas hoje eu sei porque eu passei tal experiência. Eu aprendi. Ponto. Todo mundo comete erros na vida. A gente está aqui para aprender com isso. Então não adianta você ficar se culpando, se colocando para baixo. O importante não foi o que aconteceu com você, e sim o que você faz com isso. Como você está interpretando esses fatos. Você pode ressignificar no momento em que você fala, cara, agora isso aqui vai ser a minha bagagem. Eu aprendi, eu sou uma nova pessoa. E esse acontecimento teve uma função na minha vida, porque senão eu tava lá com aquela mesma mentalidade. Se não fosse aquilo, eu não teria aprendido. Eu não seria quem eu sou hoje. Então, ressignificou, transformou, bola pra frente. Quinta regra, e que eu falo muito aqui no meu canal, não existe melhor lugar do que o agora. Simplesmente porque ele é a única realidade em que existe. O que já passou não existe mais, não existe. O futuro também ainda não existe, só existe o agora. Se você quiser criar um ótimo futuro para você, você está criando ele no agora. O passado foi vivido no agora, o futuro será vivido no agora. O agora é tudo que existe. Só por isso, ele é, obviamente, a melhor coisa que existe, porque é no agora que você está se transformando, que você está construindo as melhores coisas para você. E isso não significa que você tem que estar construindo o tempo todo, não. Você pode estar simplesmente contemplando o agora. Contemplando o agora, você estará construindo a sua saúde mental, o que é muito necessário para qualquer coisa, objetivos que você deseja conquistar também. Sem saúde mental, a gente não faz nada. Sexta regra, e também bem polêmica, é que as pessoas à nossa volta são um espelho, um reflexo de quem você é. Então não existe nada nem ninguém na sua vida que não esteja por ressonância, tá? Quando tá tudo bem, a gente nunca questiona isso, né? Se você tem pessoas boas à sua volta, tá tudo ótimo. Agora, mas como que eu atraí aquela pessoa? Por exemplo, eu já tive um trabalho em que eu era explorada, mal paga. Como que aquilo era uma extensão de mim? Porque eu não tinha autoconfiança para sair daquele lugar. Eu era insegura. Eu precisei viver aquilo ali na minha experiência, atrair aquela pessoa para entender. Já tomei golpes também de pessoas que eu trabalhei. A minha relação com o dinheiro era péssima. Péssima. Eu tive que ter essa experiência para entender o que tinha dentro de mim em relação ao dinheiro. Então as pessoas vêm na sua vida para te mostrar a vida inteligente. Tudo que você esteja atraindo, que está em volta de você, observa, porque está refletindo algo que você precisa enxergar em você. E nem sempre significa que é igual. As pessoas acham, um espelho meu, como assim? Na verdade, é uma chave fechadura, é um encaixe. Uma pessoa insegura atrai uma pessoa abusiva, entendeu? Sétimo, o sentido da vida é criado por você. A gente que dá o sentido à nossa vida, e não que a gente tem que ficar perguntando qual é o sentido da vida. O sentido da vida somos nós que damos. E esse é o sentido, é dar sentido. O sentido da vida é dar sentido à vida. Então tudo que você está vivendo, transmitindo, tudo isso está dando sentido à sua vida. Existir já dá sentido à vida. Cada ser tem a sua propriedade de dar o seu sentido único à sua própria vida. Número 8. Todas as respostas estão dentro de você.
Só que elas estão inconscientes. Então, quando a gente entra nesse trabalho de autoconhecimento, na verdade a gente não está descobrindo nada novo. São coisas que já estão aí dentro. Tudo que você precisa entender dentro de você para você se tornar uma pessoa mais feliz e realizada. Só precisa ser descoberto. Então, quando a gente entra nesse trabalho de autoinvestigação, de meditação, de começar a perceber nossos pensamentos, tudo isso vai trazer a superfície do que precisa ser trabalhado, do que precisa ser acolhido, do que precisa ser alimentado dentro de você para que você floresça, mas tudo já está aí dentro de você. E último aí, número 9, você não se lembrará de nenhuma dessas regras, mas poderá descobrir ao longo do caminho. E estamos aqui, né? Por observação. Eu acredito que muita gente concorda com essas regras pela nossa experiência aqui na Terra, por tudo que a gente pode sentir e observar, que isso tudo faz muito sentido, né? Mas se a gente chegasse lá com uma cartilha, já tudo certinho, olha, assim, 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 talvez a gente não aprendesse, não evoluísse tanto se a gente já tivesse com um peixe ali e não que nos fosse ensinado a pescar. Se você gostou desse conteúdo, eu te convido a se inscrever no canal. Não esqueçam de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar com as pessoas que vocês acham que vão gostar deste conteúdo, tá bom? Ah, e não deixem de assistir o próximo vídeo que complementa todo esse conteúdo que eu falei aqui hoje. Um beijo. Fiquem com Deus.